Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast Eucatex Talk. Eu sou a Gabriele, arquiteta especificadora da Eucatex. Nós estamos aqui com o Wallace e com a Ana Paula, também especificadora da Eucatex. E a gente vai trocar uma ideia, bater um papo, falar sobre projetos, arquitetura, acessibilidade. E a ideia é ser uma troca, uma conversa legal, passar um pouco das suas experiências com seus clientes, né, Ana? Então a gente vai falar um pouquinho de produtos, vai falar um pouquinho sobre arquitetura acessível, vai falar sobre o público que o Wallace atende, enfim, a gente vai tentar abordar várias coisas que eu acho que vai agregar o dia de vocês. Wallace, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você, um pouquinho do seu escritório, da sua proposta de projeto. Tá bom, meu nome é Wallace Aniceto, eu sou arquiteto e o meu escritório é especializado em projeto de design de interiores, tanto comercial quanto residencial, mas eu costumo dizer que o nosso escritório trabalha com sonhos. Então, quando o cliente entra em contato com a gente, é para realizar um sonho, e é isso que a gente gosta de fazer. E o meu trabalho foi ser arquiteto, é um sonho de infância, né? Desde pequeno, que eu descobri o que era arquiteto. Tudo começou através da TV. Minha mãe era muito noveleira e eu assistia a novela junto com ela só para poder ver as casas. Então, quando aparecia aquelas casas da novela das 9, eu ficava apaixonado e minha mãe me chamava, se vem ver. Aquela coisa toda. E quando eu descobri que era arquiteto que fazia casa, trabalhava com todo esse mundo, eu falei, eu quero ser arquiteto. E foi acontecendo tudo muito natural, depois que eu me formei. Então, assim, sempre foi uma coisa assim, os meus amigos falam que eu sempre tive bom gosto, sempre tive esse olhar. Então, acho que foi mais natural quando eu comecei com o escritório. E depois o nosso escritório também teve um crescimento digital pelas redes sociais, né? Então, meu trabalho ali foi sendo conhecido por outras pessoas, praticamente pelo Brasil todo. Então, a gente passou também a trabalhar com projeto online. Então, quando a gente passou a trabalhar com projeto online, que a gente abriu o leque, né? Que a gente foi vendo a diversidade, tanto de pessoas e de tipos de projetos também, de interiores, que foi chegando lá no escritório. Legal. Hoje a maior parte dos seus clientes, eles vêm de forma online ou eles são indicação? Ou você tem alguma outra maneira de buscar também os seus clientes? A maior parte é de indicação. Eu sou do interior do Rio, de Macaé. Então, Macaé é uma cidade que naturalmente o boca a boca é muito forte. Uhum. Então, é uma cidade pequena, mas que tem uma qualidade de vida muito boa. As pessoas adoram, quem mora em Macaé adora morar lá. Então, a gente tem essa procura grande pelo boca a boca, mas a gente também tem uma procura muito grande por projeto online. Do mundo inteiro. Então a gente tem clientes do Brasil, muitos clientes aqui de São Paulo. Olha que Eu legal. acho que São Paulo, por conta de ser uma cidade grande, de ter muitas pessoas, muitos profissionais, eu acho que para eles é mais fácil a ideia de ter um projeto online. Já no interior ainda eles ainda têm um pouco de receio. Então a gente já tem bastante cliente aqui de São Paulo, do Rio, de vários lugares e vários tipos de clientes também. Que legal. O legal do projeto online é que o digital, ele traz a possibilidade da pessoa se conectar com você a partir da identificação. Então, do que você mostra nas suas redes sociais, o cliente provavelmente ele gosta do que você mostra no dia a dia, do que você posta no seu feed, dos conceitos do seu projeto, da sua vivência mesmo. E aí eu acho que vai criando um vínculo a partir dali e provavelmente a partir desse mundo digital ele vai descobrir que você tem que ser o arquiteto dele, né? Exatamente. Eu sou muito falador, né? Tô um pouco com vergonha, mas eu sou aquela pessoa que sou uma vitrola. E eu adoro histórias. Então, assim, quando o cliente chega com uma história, com um sonho, e aí começa a se abrir, tanto eu quanto lá no escritório a gente abraça aquilo. E tudo começou, o crescimento do escritório começou através disso, que foi um projeto nosso que viralizou. Então, um cliente lá de Macaé, que foi indicação de um amigo meu de infância e que por sinal é meu barbeiro, e foi um cliente que é amigo dele, falou, tô precisando de um arquiteto, tô querendo reformar a casa que era da minha sogra, que ficou pra gente. A sogra dele foi pra Portugal e a casa ficou pra gente. Só que a casa é muito estreita. Então a gente não sabe muito ali o que fazer. E aí ele começou contando a história da casa, de como que seria, que queria criar os filhos deles ali, que é um bairro muito bom,
um bairro que é perto da lagoa. E eu falei, então me fala o que você precisa. Aí a gente fez esse projeto, que a gente aproveitou 100% do espaço, transformou. E quando eu postei isso no Instagram, viralizou. Foi de forma absurda, então o vídeo teve quase 5 milhões de visualizações. Que legal. E foi uma loucura. Nossa. Imagina. Foi uma loucura e daí a gente passou crescendo. Você já tinha uma equipe ou era só você nessa época? Só era eu e uma estagiária. Ainda bem que você tinha estagiário. Ainda bem, né? Imagina. Exatamente, eu e uma estagiária, porque antes disso também, nessa questão assim, de que eu sou apaixonado por história, eu fui convidado para fazer um projeto de uma franquia, de uma sorveteria, que é a Calebito, que daqui um pouco tempo já o Brasil todo vai saber, que ela é maravilhosa. E quando eles me convidaram para poder fazer o projeto dessa sorveteria, eu quis saber como que ela chegou até mim, que é a dona da loja, eu sempre fui cliente. E foi uma foto que eu fui na sorveteria, tirei uma foto tomando sorvete, e a menina do marketing pediu para repostar essa foto. Dali ela viu que eu era arquiteto, começou vendo o meu trabalho. Olha só, nem ia De imaginar, forma né? despretensiosa, né? Totalmente. Exatamente. E eu falei, meu Deus, eu sou fã da sorveteria de vocês. Que legal essa conexão. E aí eu precisei de uma estagiária para fazer. Nunca tinha feito um projeto de franquia, nunca tinha feito um projeto de sorveteria. E foi um sucesso, graças a Deus. Tá indo pra 18ª loja. Daqui a pouco vai chegar em São Paulo. Aí. Ah, ó, legal. Aí você avisa pra gente poder ir lá, né? Com pessoalmente. Certeza. A gente vê, aproveita, degusta o sorvete, a gente junta o útil ao agradável, né? Isso daí. E o desafio foi a gente conseguir atender o máximo de clientes, né? Assim, que entram em contato. A gente não consegue atender todo mundo por questão de prazo, né? Mas sem perder essa essência nossa, que é de fazer o projeto para cada cliente, com a história, com o sonho. Então, hoje em dia, assim, o que me deixa triste quando um cliente entra em contato lá no escritório? Fala assim, preciso mudar para ontem, quero que você faça um projeto, coisa e tal. O que eu gosto, nem sempre é o cenário perfeito, né? Acontece, mas o que eu gosto é que o cliente fala assim, eu comprei um apartamento e é meu sonho deixar ele a minha cara, ou eu já moro nesse apartamento que já tem tantos anos, mas eu nunca consegui deixar ele a minha cara, e é meu sonho ter uma cozinha assim, que meu quarto seja assim, que meu banheiro seja assim, que quero um tapete e tal. Isso aí que me move. Isso aí já faz a gente comprar a ideia do cliente na hora, e é isso que a gente consegue também fazer o cliente executar o projeto. Então, que é nessa questão assim, que pega muito, né, que é a questão do custo, né, que querendo ou não, as coisas são nesse segmento, tanto se for construir ou reformar, é tudo muito caro. A gente tem que ser realista, né? E cada vez tem subido mais os valores. Mas o que faz a gente conseguir chegar num resultado satisfatório para o cliente é a gente identificar qual é o sonho dele, a necessidade, a história ali por trás, e aí a gente chegar no orçamento que ele tem. Legal. Aí o orçamento é que vai dirigir o projeto. Aproveitando o gancho que você está falando de orçamento, como que você faz para definir quais materiais você vai utilizar? Hoje você trabalha com produtos Eucatex nos seus projetos, né? Sim, você trabalha... sou apaixonado. Inclusive, a gente está aqui na Revestir, né? Você deu uma rodada aqui no nosso stand. O que você achou? Sim, eu achei maravilhoso. Fiquei apaixonado pela linha de MDFs nova da Essência Brasileira, que é ali que justamente conta isso, né? A história é inspirada no Brasil, na natureza, dessa conexão entre a natureza com o homem. Fiquei apaixonado. Ficou bonito, né? Os lançamentos, bonito. 3 padrões de lançamentos, né? Não é por nada, mas acho que a gente arrasou. Arrasou Não muito. E a tecnologia, né, do Poro Supermate, que você olha, você acha que é uma lâmina natural de madeira e fica lindo, tanto na vertical quanto na horizontal. Até falando da tecnologia, né? O Poro Supermate, ele vem muito para trazer... a gente falando de orçamento, tá legal você falar do orçamento e falar do Poro Supermate, porque muitas vezes o cliente ele tem o desejo de ter uma lâmina natural aplicada em casa, mas a gente sabe que o custo de lâmina natural é muito alto. Não só o custo inicial do investimento inicial, mas a manutenção, todo o trabalho que o cliente tem a longo prazo para poder manter aquela, né, a peça ali inteira, né, tudo normal, como ele comprou. Então, é um investimento alto, inicial e a longo prazo.
Então, quando a gente vem com a tecnologia do Poro Supermate, que traz o mate mais mate no mercado, que traz a referência de uma lâmina natural de madeira, a gente traz a possibilidade de levar essa aplicação, esse contato com a natureza em uma chapa de MDF. Sim. Porque a gente tem, de fato, a sensação de estar tocando numa lâmina natural. Isso. E você já chegou a especificar algum produto nosso, não só da linha Poro Supermate, mas algum outro MDF, linha Raízes, Matsoft? Sim, já especifiquei, sim. Sempre que a gente vai fazer o projeto que o projeto ele é dividido em 2 etapas. Também muitos clientes não entendem como que funciona o projeto, né? Acaba vendo ali o 3D, mas o projeto sair do papel, vai ao executivo. Então, quando a gente faz o projeto executivo, a gente especifica tanto para o cliente poder fechar com a marcenaria, se ele quiser. Então, ali a gente especifica todos medidas, tipo de puxador, o tom do MDF. Então, tanto se ele quiser fechar com o marceneiro, que acaba tendo um custo mais barato, ou se ele quiser fechar com uma loja planejada também. Então, a gente especifica sempre já dentro dos padrões da MDE, da Eucatex, que eu tenho um mostruário lá, então eu consigo mostrar também para o cliente no dia da apresentação, consigo fazer um mood board com ele. E eu gosto bastante. Bacana. E você conseguiu reparar aqui no nosso stand o nosso lançamento de ripado, que a gente tem aplicado também, né? A gente trouxe o cinza supremo para somar com toda a variedade que a gente já tem de ripado, né? O legal do nosso ripado é que ele faz composição que a gente tem de MDF. Você já chegou a utilizar também, fazer aplicação de ripado nos seus projetos? Eu não cheguei a fazer a combinação do ripado com o MDF ainda, mas já fiz a combinação do MDF com o rodapé. Então, o painel legal. De MDF com o mesmo acabamento do rodapé. Ficou bem bonito. Aí com piso laminado, de madeira, se eu não me engano, acho que foi o Chamonix que eu usei. E com o rodapé cinza supremo. E eu tinha um painel no cinza supremo também, ficou bem bonito. Porque o rodapé no cinza, né, ele destaca a madeira, fica bem bonito. Sim. E ao mesmo tempo mimetizou com o painel. É isso que eu ia falar, que você manteve o padrão, né, da tonalidade e trouxe ficou bem bonito. Questão mais monocromática ali, pra não ter o destaque do rodapé, né? E assim, quando você faz essa escolha de materiais, né, pra sua especificação, o que você mais leva em consideração? Ainda mais pensando nesse cliente seu que não está tão acostumado a ter essa assessoria ou está distante. Como que você orienta nesse sentido? Peraí. Acho que eu me... Da escolha dos materiais. Na escolha dos materiais. Então, a escolha dos materiais é feita em cima do projeto dele, da personalidade dele. Porque às vezes tem cliente que não gosta do tom amadeirado muito forte, que gosta do tom da madeirado mais claro. Tem cliente que não gosta de tom de madeira nenhum. Né? A gente tenta ali meio que educar, falar assim, o tom da madeira particularmente para mim, o tom amadeirado é o tom mais elegante que tem na decoração. Tudo que você quiser falar assim, o que é mais elegante para você é o tom de madeira. A gente tenta mostrar para isso e, além disso, a madeira ela traz um aconchego para o ambiente. Então, onde tem madeira, onde tem um pontinho ali, o ambiente fica mais aconchegante, ele dá aquela abraçada. Então, mais as cores do acabamento vai de acordo com o gosto do cliente, né? A gente tenta trazer uma proposta nova, tenta trazer uma cor. Às vezes o cliente fala assim, mas eu não quero um amadeirado. Aí a gente tenta trazer um amadeirado mais clarinho, que às vezes ele já se identifica com um tom mais clarinho, porque traz personalidade. Lá no escritório a gente gosta muito de trabalhar com um projeto com personalidade. E nem então quando a gente consegue usar um tom da madeira que tem um veio ali mais marcado, uma madeira com um tom mais escuro, isso traz personalidade. Porque o que é o básico que todo mundo gosta? O tom mais clarinho, que incomoda menos. Então quando o cliente fala... Que talvez enjoe, ele tem medo de... Tem medo de ousar, né? Ele tem medo de ousar, na verdade. Tem medo de ousar, tem medo de escurecer. Então aquele cliente mais ousado, ele fala, não, eu quero esse tom de madeira, gostei, mais escuro. E a gente vai trabalhando. Aí também trabalha com cor, né? O verde, eu já falei lá no escritório que a gente está proibido de fazer cozinha verde. Mas não tem jeito, os clientes adoram. Como é que pode, né? Sempre tem a cor do momento que o pessoal quer muito, verdade, né? Verdade. Gente, o verde é todo
Quando a gente vai fazer o brief com o cliente fala, ai, meu sonho é ter uma cozinha verde. Aí eu falo, Como é isso que a você gente fala? bota... A gente não vai querer colocar, vamos ver um outro tom, né? Como é que você conduz, E aí né? a gente vai, pra não ficar tudo igual, a gente vai mudando. Então, às vezes, o cliente quer a cozinha verde, a gente faz uma mescla. A parte de baixo dos balcões a gente trabalha com um tom de madeira, aí a parte de cima a gente trabalha com uma cor com verde, ou muda, vice-versa, ou faz um detalhezinho ali. Às vezes o cliente fala assim, eu quero uma cozinha verde. Igual eu já fiz uma cozinha para o cliente, ela falou que queria uma cozinha verde, mas eu falei assim, não vou usar um MDF verde, vou usar um MDF amadeirado. E a gente trabalhou o verde no revestimento. E assim a gente vai fazendo. Porque senão fica um pouco meio parecido, né? A pessoa gosta daquele projeto, eu quero igual na minha casa. E aí a gente tem todo o seu trabalho para mostrar, assim, pode ser ainda melhor na sua casa, acredito eu, né? Exatamente. E muda muito. E os clientes, quando é o cliente assim de primeiro projeto, que a gente tem também esse público, que é a primeira vez que se faz um projeto, ele se assusta muito quando a gente começa a fazer o briefing, e aí a gente começa a perguntar, exemplo, de uma cozinha. Quantas panelas você tem? Você tem panela grande, tem panela pequena? É bem a fundo, né, as perguntas. A cozinha, não tem jeito. A cozinha é o projeto que você tem que ser muito personalizado, né? Não dá. Porque é para cada pessoa. E aí a cliente fala, eu odeio isso na minha cozinha atual, que não tem espaço para aquilo, quero espaço para... E aí a gente vai personalizando. Então a cozinha é um dos projetos assim que mais tem detalhe e que tem a ver com a rotina e com a vida do cliente, né? Ou se é um cliente também que a gente recebe, que é um cliente que está casando agora, que vai se casar ainda. Esse aí ainda nem sabe o que vai ter. Então a gente tenta fazer o que funciona, né? Ele tentar pensar em tudo, já que ele ainda não tem aquele convívio ali para poder ter uma cozinha funcional. Sim. Em espaço. E a marcenaria muda o projeto, né? Muda. Não tem jeito. Você pode fazer uma casa, você pode usar o melhor revestimento, pode botar a melhor iluminação, a melhor pintura, mas se não tiver ali uma marcenaria funcional... não adianta. Não vai servir para o cliente, né? Por isso que o projeto ele tem que ser muito personalizado mesmo, né? Verdade. E eu acho que é muito isso. E acho que aproveitando também o gancho do que você falou sobre cada cliente tem um perfil, tem um gosto. Um gosta de madeira mais marcada, outro não gosta. Eu acho que é legal a gente ressaltar aqui que a Eucatex ela tem uma solução muito completa, né, com relação a madeirados, tanto de MDF quanto soluções de piso, porque a gente dá a possibilidade de você trabalhar com qualquer perfil de cliente. Sim. Desde o cliente que gosta de madeiras mais claras, mais lavadas, quanto dos que gostam daquele mais marcante, ou aquele que é um meio termo, ou do que gosta só do aquecido. Então, tanto para o piso quanto para o MDF, a gente consegue trazer propostas que atendam diversos perfis de cliente. Eu acho que isso facilita muito a vida do arquiteto, né? De quem está especificando o material. Com certeza. Porque você olha e você já consegue identificar para qual cliente vai cada tipo de cada padrão amadeirado, né? Como você consegue mesclar ali e aplicar no projeto de cada um deles. E eu acredito que também a escolha, né, do piso que você até tinha comentado nos bastidores que a gente estava conversando aqui, sobre a utilização do piso laminado, por conta por conta da facilidade, né, da instalação, dessa reforma rápida. Às vezes o cliente realmente tem uma necessidade especial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Sim, então, quando a gente começou com esse trabalho na internet, muitos clientes passaram a se identificar tanto com o meu trabalho, tanto com outros arquitetos também que têm um trabalho pela internet. Os clientes, as pessoas passaram a sentir uma necessidade, e também depois de pandemia, de ter uma necessidade de ter um cantinho com a cara dele. E o que acontece muito? Ainda no Brasil, tem muitas pessoas que moram de aluguel. Sim. E qual que era a cultura de quem morava de aluguel? Da maioria, né? Vou entrar agora, mas não vou mexer em nada, porque daqui a pouco eu posso sair, não sei se eu vou ficar aqui muito tempo, não quero investir no que é meu. E também tem a questão de ter que entregar do mesmo jeito que alugou, né? Tudo isso. Exatamente, que esse aí é o ponto também que pega muito. E aí, isso aí já tem sido trabalhado na cabeça das pessoas. Então, as pessoas... Por quê? Exemplo, quem trabalha fora, não trabalha em home office, ele vai e trabalha aquela correria toda. Quando ele quer voltar para casa, ele quer o quê? Um aconchego, que é um cantinho gostoso, o refúgio dele. Se sentir em casa, né? Se sentir em casa. Quem trabalha em home office também trabalha de home office, não quer ver aquela casa branca, sem nada,
o dia inteiro. Com certeza. Ela quer uma coisa ali para ela poder se sentir bem, se sentir acolhida, até mesmo para o trabalho poder fluir e não pirar. Então, com isso, a gente acaba especificando muito o piso laminado da Eucatex, que eu gosto muito de trabalhar, porque é uma solução rápida, porque muito imóveis alugados tem o piso muito feio. Porque a pessoa ali que constrói para alugar, ele acaba colocando qualquer piso. Não investe, né? Exatamente, porque é o sabe... básico para poder alugar logo Isso. e já... Se estragar, não é prejuízo, exatamente. Né? E acaba que isso vai envelhecendo. Então, você imagina um piso que não é muito bom e ele vai envelhecendo, como que ele fica? Sim. Então, aí, quando a gente entra com o piso laminado, e muda o ambiente quando entra o piso laminado. Eu falo isso, que lá no escritório também foi assim, o prédio do escritório é um prédio de 60 anos, quando entrou o piso mudou, e dos clientes também. E é uma solução rápida, limpa, que às vezes, a maioria das vezes, em 2 dias, o instalador coloca o apartamento inteiro. Às vezes com o pessoal dentro, não precisa Com o pessoal dentro, acontece muito também. E o cliente fica seguro, porque vai a manta, depois que ele fosse mudar qualquer coisa, ele tira aquilo ali, leva. Se ele for usar num ambiente menor, ele ainda consegue aproveitar se estiver em bom estado. E muda, porque depois que botou o piso bonito, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma casa totalmente branca, não tem um sofá, uma TV e um piso feio. Aí ele foi e colocou um tapete ali, mas o tapete não resolveu. Ele decidiu investir. Falou assim, vou botar um piso laminado. Já mudou. Já abraça a sala, já. Se for um tom amadeirado, então, já abraça. O aconchego já entra, né? Já entra, mesmo com a parede branquinha. O sofá fica bonito, o tapete fica bonito. As coisas vão se valorizando dentro do espaço. Vão se valorizando. Né? E daí vai dando mais ânimo pra ele, né? Então ele compra uma coisinha ali, uma outra coisa aqui, pinta uma parede e muda. Fica maravilhoso. E seguro, né? Depois de poder levar isso para outro ambiente. Ai, muito legal, né? Legal, né? Ai, pena que passa rápido. Gente, passa rápido. Acho que dava pra gente ficar umas horinhas aqui conversando. Não dava, não. Com certeza. E tem assunto. Mas acho que foi muito legal. Acho que a gente conseguiu trocar uma ideia muito bacana, entender um pouco sobre toda a sua proposta de projeto, como que você chega nos resultados, o que você pensa para cada cliente. Acho que mostra muito o carinho que você tem com cada um, a personalização de cada projeto. Sim. Acho que foi muito legal, né? Sim, a gente agradece. Eu que fico muito feliz de estar com vocês e fazer parte desse podcast, poder contribuir, que eu sou suspeitíssimo para falar, que eu sou fã da Eucatex. Falo de boca cheia. Isso é muito legal de ouvir, né? Muito bacana. Verdade, a gente super agradece a parceria. Foi um prazer te receber aqui com a gente. Obrigada por disponibilizar esse tempinho para trocar essa ideia, né? Obrigada, Obrigada a vocês muito também que assistiram. Obrigada, Obrigada, tchau, gente. Tchau, até o próximo. Até o próximo.